Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Me chamo Jorge Bargodax. Eu sou professor de filosofia, trabalho com o ensino médio aqui na rede estadual de Santa Catarina. Seja bem-vindo ao meu canal. Você tem toda a liberdade de dar a sua opinião, dar o seu like ou dar o seu dislike, certo? Tem o comentário também, se você deseja comentar, deseja algum tema diferente ligado à filosofia, à religião, à espiritualidade, não se aveste não, certo? Pode chegar aí, mete o dedo no like, mete o dedo no dislike. Para mim isso aqui é uma maravilha. E comenta, dê também opinião, sugestões naquilo que você quer ouvir falar também. De repente é um tema muito legal, a gente não falou até agora, as pessoas estão esquecendo de falar e de repente você está contribuindo com a gente também, tá? O tema de hoje aqui é um tema ligado à parte religiosa, melhor, à parte da religião, certo? Ultimamente eu tenho visto muitos vídeos aqui, principalmente antes das eleições dos Estados Unidos, onde Joe Biden e o Donald Trump estavam concorrendo para sentar na cadeira presidencial e com a vitória do Trump. E eu vi muitos vídeos, inúmeros vídeos, para perder de vista, dizendo que Donald Trump é o anticristo. Aí eu fiquei muito curioso e comecei a assistir alguns canais e verificando essas ideias que têm sido trazidas para todos nós, né? E eu fiquei muito mais ainda curioso quando eu vi um canal dizendo que Donald Trump ele era o anticristo, quase comprovado, e que o tiro que ele tomou na orelha, certo, era a comprovação bíblica de que o anticristo é realmente o Donald Trump. Aí é citado ali um livro bíblico ali, certo? Um livro de Êxodo, capítulo 21, que eu estou trazendo aqui agora para a gente ler junto, certo? Eu estou trazendo aqui para você, para nossa leitura, certo? Uma Torá, da editora Sefer, certo? Também dei uma lida num livro chamado, na Bíblia Vulgata Católica, certo? Uma Bíblia muito antiga, que eu tenho aqui em casa comigo, tá? A Vulgata Latina, também eu tenho esse livro aqui, no qual eu vou ler aqui, onde aparece pela primeira vez o nome do anticristo, tá aqui nas epístolas, e a Bíblia Hebraica, da editora Sefer também, tá? Então eu vou começar agora aqui a leitura, certo? E para verificar onde é que apareceu primeiro aqui o nome do anticristo, anticristo declaradamente. Está aqui em primeira epístola de São João, tá? Capítulo 2, lá no versículo 18. Tá? Desculpa a demora para a leitura aqui, mas o zoinho está meio fraco, né? Capítulo 18. Filhinhos, é a última hora. E, como ouviste dizer que o anticristo vem, também já agora há muitos anticristos, onde conhecemos que é a última hora. Então aqui está falando sobre o anticristo, tá? E eu anotei aqui umas coisas interessantes que existem lá no livro do Apocalipse, tá? Uma sequência de coisas lá, de coisas que acontecem, de fatos que acontecem lá na visão apocalíptica. A primeira sequência são as cartas às igrejas, às 7 igrejas, a visão do trono de Deus e sua corte, os livros com os 7 selos que são abertos um a um pelos anjos. Aí aparece na sequência a parte importante, o 7º selo e os anjos. Tem ali as 2 testemunhas, temos o dragão, temos a figura do anticristo e o juízo final. Tá? Aí, para ver a respeito do Donald Trump, onde é que foi achado que Donald Trump é realmente o anticristo? Eu vou ler agora aqui na Torá, no capítulo 21 de Êxodo, capítulo 21 de Êxodo, certo? Capítulo 21 de Êxodo, no versículo 5 até o 6. Versículo 5 até o 6. Diz bem assim a Torá: E se disser o escravo, eu amei ao meu senhor, a minha mulher cananeia e a meus filhos, não sairei livre, e eu fará, vai levar o escravo, e o fará chegar o seu senhor aos juízes, e o fará chegar à porta ou umbral, e furará a sua orelha direita com uma sovela, e o servirá para sempre. Este aqui é o texto que foi tirado das escrituras aqui da Torá, no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 5 e 6, dizendo que é a comprovação bíblica de que Donald Trump é realmente o anticristo. Por que ele fala isso? Fala porque, no caso do escravo aqui, certo? Ele amando ao seu senhor, ele amando a sua esposa cananeia, certo? Ele voluntariamente deseja continuar trabalhando para esse senhor.
na condição de servo, na condição de escravo, certo? E aí ele é levado pelo seu senhor à presença dos juízes da cidade, aos anciãos da cidade, certo? E na presença de todo mundo, ele coloca a sua orelha na madeira e com a sovela ele vem e fura essa orelha na madeira. A sovela é aquele instrumento usado pelo sapateiro que usa para furar o couro, para depois fazer ali a sua costura com a linha e com a agulha, para facilitar a passagem da agulha com a linha, tá? Então, essa pessoa que vem aqui, certo? Ela fala o seguinte: ei, eu quero ser para sempre, enquanto for vivo, servo do meu patrão. Ele é muito bom para mim. Tenho amor a ele, tenho amor a minha esposa e a meus filhos e quero continuar servindo, certo? Bom, trazendo uma comparação com Donald Trump. O que tem a ver isso com Donald Trump? A minha questão é, o Donald Trump, ele botou a orelha assim para o cara dar um tiro, para o assassino dele, para o ex-assassino dele, na tentativa de homicídio, né? Ele botou a orelha assim para ser alvejado? Ele queria realmente levar um tiro na orelha e deixar marcado essa orelha? Tanto é que até hoje ninguém consegue ver a marca. Bom, eu não vi, né? Mas até hoje a gente não consegue ver a orelha de Donald Trump, certo? Com a marquinha na orelha direita dele. Não tem essa marca, essa perfuração. O Donald Trump ama qual senhor? A qual senhor que ele se expôs voluntariamente aos juízes para que ele fosse marcado. Essa é a questão, tá? Quem que de sã juízo vai oferecer a sua cabeça a um tiro de uma distância tão grande, certo? Arriscando a sua própria vida para ter uma perfuração na orelha direita para ser servo dos Estados Unidos, ou ser servo do povo americano, ou ser servo da liberdade, né? E eu acho que Donald Trump não estava com essa intenção de tomar esse tiro. Eu acho que se fosse para ser servo no sentido bíblico, ele iria colocar a orelha realmente conforme colocado, certo? E botar o seu desejo, tá? Uma outra coisa, também é falado nesse vídeo que existem dois rabinos bem distantes da gente, e bem distante nisso, lá nos Estados Unidos. Um rabino que ninguém sabe quem é, certo? Que disseram que realmente, por causa desses dois versículos, no capítulo 21 de Êxodo, aqui na Torá, realmente comprova-se que Donald Trump, ele é o anticristo. Quem são esses rabinos? Ninguém fala o nome deles. Ninguém fala. Eu tentei procurei pela internet essa notícia, essa divulgação dessa notícia da confirmação que pelos dois rabinos que Donald Trump ele é o anticristo, e não achei. Engraçado, né? Sempre são pessoas distantes, muito distantes, pessoas que têm um cargo importante, mas não é revelado o nome, e você não consegue comprovar o que estão falando, né? Uma outra coisa, tá? Quem foi que colocou dois rabinos para falar pela comunidade judaica ao redor do planeta Terra? Como é sabido, no meio judaico, na religião judaica, não há alguém que fale por todos. Não é igual a Igreja Católica, que tem um Papa que fala por todo mundo, certo? Não tem isso ali. No judaísmo, todo mundo tem a sua ideia. Você conhece como é que é o meio judaico. Nos judeus, onde tem duas conversas, tem 4 opiniões. Eles brigam até por opinião que não existe, porque eles debatem bastante, eles estudam bastante. Portanto, dois rabinos não tem como falar por todo mundo. Uma outra situação também incrível é o seguinte: por que o Donald Trump? Por que não pode falar do Joe Biden? Porque se você for olhar a história, você tem aí, seguindo assim para trás, assim, você tem que os imperadores, eles eram o anticristo. Você tem depois, passando muito tempo depois, os papas eram o anticristo. Até hoje, inclusive, fala-se, foi muito forte falado, que João Paulo II era o anticristo, o Ratzinger era o anticristo, o Papa Francisco de agora também é o anticristo, né? Então sempre tem, e você percebe, quando alguma coisa importante vai acontecer, nomeação de pessoas importantes que fazem realmente uma diferença no mundo, essas pessoas que não agradam alguém, não agradam um meio político, não agradam um meio religioso, certo? Elas são taxadas como anticristo. Agora, a quem é útil taxar Donald Trump de anticristo? As pessoas que estão taxando ele, na sua grande maioria, são cristãos.
deveria pensar pelo menos umas 2, 3 vezes no que estão falando. Porque, na verdade, é a disputa entre um comunista, de esquerda, foi uma disputa entre Joe Biden, que é de esquerda, certo? Com Donald Trump, que ele é de direita. A quem está sendo beneficiado? No caso aqui, você percebe que pode ter perda de votos por lado de Donald Trump, que vem o estourado da Kamala Harris. Então, são opiniões, são dadas assim, certo? E fica meio desconexo com a realidade. As pessoas pensam que a gente não sabe ler, tá? Eu também verifiquei esse texto aqui na Cabala, algumas explicações de alguns rabinos, não tem nada a ver. Tá? Tem um livro de Cabala que fala sobre esse texto aqui, e na verdade fala bem diferente. Tá? Bem diferente. O rabino Gerson, quando trata desse assunto também aqui, não fala nada disso. Certo? E ele também não fala por todo mundo. Porque se você for verificar, cada intérprete da Torá fala uma coisa diferente. Raramente eles concordam entre si. Não é verdade? Então eu fico chocado, fico pensando bem assim, poxa vida, são tantas informações que são dadas e a gente não sabe para onde está indo essas informações, qual é o motivo dessas informações. Ora, Donald Trump, ele é o anticristo. Eu já ouvi um meio cristão falar que o anticristo é um judeu. Eu ouvi no meio cristão que o anticristo é o que vai erguer o templo de Jerusalém. É um antissemitismo terrível. Eu vejo pastores, eu vi pastor dizendo que o anticristo ele virá com a Torá embaixo do braço e ele irá, certo? Inaugurar as portas do templo de Deus. Agora, de repente, você vem com o Donald Trump, que não é judeu nem nada, pelo que eu saiba, não sei, certo? E se for também ferrou, né? Aí estão ferrados de vez, né? Mas, brincadeiras à parte, então a gente tem percebido que as pessoas estão brincando com a gente, certo? No vídeo passado eu comentei sobre essas pessoas que falam de fim de mundo. Fim de mundo toda hora, todo ano é fim de mundo, todo ano lembra de 2012? Foi o ano inteirinho de 2011, aquela loucura, aquela tragédia. 2012, o ano inteirinho passou 2012 e nada. E agora, tanta coisa importante na palavra de Deus, na Bíblia, que você encontra tanto no Antigo Testamento, para quem crê no Antigo Testamento e para quem crê no Novo Testamento, tanta coisa boa, tantas coisas maravilhosas para ser estudada, porque é o principal e o anticristo. Nem de Satã eles falam, nem da besta eles falam, nem das duas testemunhas falam. Falam justamente daquele que é mão política, o braço político. Quem é que está ganhando com essa história toda? Por que está sendo divulgado todas essas histórias dessa maneira? Por que tanta mentira desse jeito? Por que as pessoas não vão a fundo verificar o que está acontecendo, o que está sendo lido? Eu acho que interpretar um texto não é tão difícil assim. Tá certo que cada um interpreta da sua maneira, mas, poxa vida, isso aqui é claro. É claro. Donald Trump não é o anticristo. E se for, ferrou, né? Essa é a minha palavra para você. Quando você escutar alguém falar alguma coisa, principalmente eu falar alguma coisa, certo? Tira a prova. Não deixa passar barato. Vá verificar. Verifique o que está acontecendo. Não deixa as pessoas fazerem de você o que eles bem entendem. Procura a fonte que foi falado. Olha a fonte que foi falado. Leia essa fonte. Pesquise. As pessoas elas pensam que a gente não sabe ler. E a gente não sabe qual é o interesse por trás de tudo isso. Está entendendo? Então você tem que ler. Nas minhas aulas eu sempre falo aos meus alunos, não fique achando que eu falo a verdade. Vá verificar se realmente estou te ensinando é realmente verdadeiro. Não deixe as pessoas fazerem ninho na sua cabeça. Vá pôr em prática aquilo que você ouviu de mim e verifique se na prática isso realmente é verdadeiro. Aí eu falei sobre um autor, verifique se esse autor realmente fala isso. Você está assistindo um vídeo no YouTube, está cheio de influencers, pessoas aí, com boa intenção, inclusive, tem muita gente boa fazendo aí, certo? Verifique se é verdadeiro o que está sendo falado. Certo? Esse é o meu recado para ti, tá? Preste atenção no que você escuta, preste atenção no que você lê, certo? Vá buscar a comprovação dos fatos. Verifique se é isso realmente, certo? Se Donald Trump é o anticristo, é complicado. Eu creio que não. Pelo que eu leio aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá?
Tantas pessoas piores que ele já vieram nesse mundo aqui e foram embora. E não era o anticristo. Era um malvado, criminoso, mas não era o anticristo. E pelo que eu leio na Bíblia aqui, o anticristo será uma coisa terrível. Terrível. Tá? Um abraço a vocês. Tenham um bom final de semana.